Então, aí, um general francês, um industrial inglês e um português baixinho, gordinho, de higiene duvidosa se reúnem numa mesa. Todo mundo quer tirar vantagem do português. O português dá o golpe em todo mundo e foge pro Brasil. Não teve graça, porque não é piada, é uma aula de história. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa de Portugal para o Brasil. O negócio é bem complexo e vai envolver uma série de forças, uma série de eventos históricos. Então, primeiro, a gente vai ter que olhar para o que estava acontecendo em Portugal. Portugal, até um século e meio antes desse evento, que acontece lá em 1808, era uma das maiores potências mundiais. Portugal junto com a Espanha por causa da colonização da América, mas nesse momento a situação não estava mais tão boa assim para Portugal. Outras potências europeias tinham tomado força, entre elas a Inglaterra e a França. Bom, a Inglaterra tinha se destacado a partir de um processo que começava lá com a dinastia Tudor, onde eles vão começar a investir muito em comércio marítimo, aplicando principalmente em cima da pirataria. Os reis Tudor vão conseguir fazer com que os piratas ingleses se tornem funcionários da coroa inglesa. Tanto que vai surgir um nome para isso, um cara chamado de corsário, que é o cara que recebe um corso. Corso era um pagamento regular feito da coroa inglesa para que os piratas fizessem o quê? Roubassem os navios que estavam no Atlântico, né? O que eles faziam regularmente. Com uma diferença, eles não poderiam roubar navios ingleses, ou seja, ou você contratava um navio inglês para fazer o seu transporte de mercadorias, ou então você corria o risco de ser atacado por piratas. A coroa portuguesa rapidinho vai acabar se adaptando a isso, não valia a pena ficar combatendo pirata e começa a contratar navios ingleses. Então, no começo do século XIX, todo o comércio Brasil, Portugal e as suas colônias na África eram feitos através de navios ingleses. Portugal estava na mão de Portugal. Se combatesse a Inglaterra, Portugal estava na mão da Inglaterra. Se combatesse a Inglaterra, ia acabar tendo problemas econômicos. Do outro lado, você encontrava a França, que nesse momento estava sendo governada por Napoleão Bonaparte, que estava promovendo a chamada expansão napoleônica, construído ali o grande império francês. O Napoleão, ele estava tentando desenvolver a França e encontrava um grave problema para o seu desenvolvimento, que era justamente a Inglaterra. Bem, como é que ia conseguir superar a Inglaterra? A marinha inglesa era um baita de um problema para o Napoleão, ele não conseguia invadir a Inglaterra e resolveu bater na Inglaterra onde mais dói, no bolso. O que foi que o Napoleão fez? Ele proclamou um negócio chamado de bloqueio continental. Que raio que é isso? Todo mundo na Europa deveria bloquear a Inglaterra, ou seja, o continente contra as ilhas, né? Como assim bloquear? Não vamos estabelecer negócio nenhum com a Inglaterra. E o que acontece se alguém estabelecer esse negócio com a Inglaterra? Como no caso, Portugal e Espanha. Nesse caso, esses países serão considerados inimigos da França e Napoleão invadiria esse território. Percebe aí que Portugal e Espanha ficaram numa situação extremamente delicada. Eles estavam entre a Inglaterra e a França, que estavam disputando interesses próprios de domínio de economia global. Se eles apoiassem a Inglaterra, teriam que enfrentar os exércitos franceses, que era assim, o melhor exército que existia na Europa no seu momento, né? A expansão napoleônica tinha tomado uma série de reinos já nesse momento, tá? Do outro lado tinha a Inglaterra. Se eles ficassem contra a Inglaterra e apoiando a França, né, eles teriam problemas de entrar em contato com a América, que já estava passando por uma série de problemas, devido a todo o movimento iluminista, né, por causa do movimento iluminista, dentro da América já estava surgindo uma série de movimentos de independência. Bem, combater a Inglaterra significava perder o contato com a América, né? Ia ser difícil de manter
não só apenas o contato comercial, mas político, de envio de tropas e tudo mais, porque os piratas ingleses iriam bloquear esse caminho, né? Então, abandonar a Inglaterra significava perder as colônias americanas. Percebe aí que Portugal e Espanha ficaram entre a cruz e a caldeira. Quem estava numa situação mais delicada era a Espanha, porque estava separado da Inglaterra apenas pelos Pirineus. Então ela resolve ficar do lado da Inglaterra, porque ficar ao lado da França significava perder suas colônias na América, que já estava numa condição extremamente fragilizada, já estava acontecendo guerra civil dentro de um bando ali de colônia espanhola na América e possivelmente iria perder essas colônias, né? Então vão apoiar a Inglaterra. Napoleão Bonaparte não acha isso nada legal e resolve invadir a Espanha e invade, né? Quando invade, consegue depor o rei espanhol e coloca um irmão seu no local do governante da Espanha, né? Portugal ficou numa situação bem mais drástica, né? Ele era o último país da Península Ibérica e vai ter que tomar uma decisão. Eis que entra aí em cena uma figura interessantíssima que era o infante Dom João, né? Dom João ainda não era Dom João VI, ele era o príncipe regente de Portugal. Por que ele era príncipe regente e não rei? Quem era a rainha de Portugal era a mãe de Dom João VI, Dona Maria I, a Louca. Dá para perceber pela alcunha que ela tinha que ela não estava em condições muito favoráveis para poder governar um país. Ela realmente era meio perturbada e quem ficou no controle de Portugal foi Dom João. Bom, Dom João era meio que tido como um idiota por toda a população da nobreza da Europa, né? E Dom João de idiota não tinha nada, inclusive vai se aproveitar dessa situação, né? Que ele tinha realmente meio que uma cara de bobo, ele era um cara meio gordinho, com os olhos meio caídos, não ouvia direito, então ele ficava sempre com uma expressão de que não estava entendendo o que estava em volta, com a boca meio aberta, com a cara de... né? Então, Dom João VI não era... melhor, Dom João não era lá o monarca mais respeitado da Europa. E ele vai se aproveitar justamente dessa condição para conseguir dar um golpe em todo mundo, né? Ele era tido também como medroso, indeciso e, pelo contrário, ele estava justamente utilizando desse papel para conseguir articular suas forças entre Inglaterra e França. Tanto que ele conseguiu prorrogar pra caramba, tanto ingleses quanto franceses, quanto qual seria o posicionamento de Portugal, né? Se ele apoiaria a Inglaterra ou se ele apoiaria a França. E levou isso aí ao limite, até o momento que Napoleão cansou da brincadeira e resolveu que ia invadir Portugal. Bom, Dom João, né, já se articulando com os ingleses por baixo dos panos, foge de Portugal, né? Você vai encontrar num monte de livro didático que os portugueses fugiram apressadamente para o Brasil, né? Fugindo das tropas de Napoleão. Filhinho, quem foge apressadamente não cataloga toda a biblioteca real, encaixota e traz para o Brasil. Quem foge apressado não desmobilia o castelo da Ajuda e cataloga ele, encaixota e traz para o Brasil. Não se traz uma corte gigantesca para o Brasil do dia para a noite. Ai, gente, vamos fugir porque os franceses estão chegando. Não, o negócio estava muito bem preparado, muito bem organizado. E eles fugiram realmente na calada da noite, né? Nenhum português do povo estava sabendo de que raio foi aquilo e foi todo mundo surpreendido de, o rei não está aqui, não temos monarca e os franceses estão chegando. Ai, meu Deus! Pois é, foi surpresa para muita gente, mas para a família real portuguesa isso não foi surpresa nenhuma. Só duas historinhas curiosas aí. Para ajudar essa fama de idiota do Dom João, ele era um cara um tanto quanto temeroso, né? Ele morria de medo de trovão, por exemplo, e na noite da fuga de Portugal para o Brasil, tava uma tempestade desgraçada e o Dom João tava apavorado, que muita gente começou a achar que isso era por causa dos franceses, mas solucionaram o problema do medo do Dom João, enfiaram um saco na cabeça dele para que ele não ficasse vendo os relâmpagos, tampouco ouvindo os trovões, pelo menos ouvindo de uma forma um pouco mais abafada, e levaram ele para dentro do navio.
Segundo historinha, o Dom João ele não era muito chegado num banho, a higiene pessoal dele era bastante questionável. Você pega as roupas do Dom João, tinha umas manchas de gordura gigantescas nos bolsos que ele mandava fazer dentro das roupas, porque ele era muito chegado em comer um galetinho, né? Então ele deixava esses pedaços de frango nos bolsos para comer durante as caminhadas, que ele gostava de fazer bastante, né? E então esse cara assim, pouco a fé da higiene pessoal, estava fedendo dentro do navio e os marinheiros não aguentaram o cheiro dele e fizeram um chá de rei, amarraram numa cadeira e mergulharam o cara no mar para tentar tirar aquela nhaca e deixar um cheirinho um pouquinho mais agradável. Bem, a viagem de Portugal para o Brasil não foi das mais fáceis, né? Quando os portugueses estavam vindo para cá, eles enfrentaram uma série de problemas no mar, mas conseguiram chegar são e salvo. Ao menos por um pequeno detalhe aí, teve uma infestação de piolhos, né? Então as condições de higiene no navio não eram as melhores e todo mundo começou a ficar com piolho dentro do navio, né? Para se livrar desses piolhos, o que fizeram? Vamos raspar a cabeça, né? Corta o cabelo que aí o piolho não vai ter onde se prender. Imagina aquele bando de nobre portuguesa, né, com a cabeça raspada, né? Elas não iam desembarcar na colônia, né, daquela forma que elas consideravam ridículas. O que fizeram essas damas portuguesas? Enrolaram a cabeça montando turbantes. Tanto que quando essa família real portuguesa chegou aqui, né, as mulheres olharam para aquelas damas portuguesas usando turbantes e acharam que isso era moda na Europa. E isso se tornou moda no Brasil. E só no Brasil, né? Em Portugal isso não existia. Depois a gente vai falar que português é que é burro, né? Enquanto isso, lá na Europa, Napoleão tava pau da vida, né, com essa fuga da família real portuguesa. Porque invadir Portugal ficou um tanto quanto sem sentido, né? Ainda assim, Napoleão acabou invadindo, mas ele ficou raivoso pra caramba, tanto que nos diários de Napoleão ele nunca mais citou o nome do Dom João. A partir de então, quando se referia a Dom João, ele dizia assim: aquele que conseguiu me enganar. Bem, não bastava fugir de Portugal para ficar tudo tranquilo. Napoleão invadindo Portugal, ele tomaria conta da coroa portuguesa, que estava vaga no caso, e assumiria tanto Portugal quanto todas as colônias portuguesas, assim como ele tinha feito com a Espanha. Bem, qual foi a solução de Dom João? Eis que chegando aqui, Dom João declara que o Brasil passava a sair da condição de colônia e se tornar Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. O que significa isso? Vamos lá. Algarves e Portugal, Algarves, uma região ali que era de origem espanhola, mas que passou para o controle dos portugueses, né? Já era Reino Unido, o que enquanto era Reino Unido de Portugal e Algarves, tinha qual significado? Se o rei estava em Portugal, a sede do Império Português era Portugal. Se o rei estava no Algarves, a sede do Império Português era o Algarves. Quando passou a ser Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, né, a sede do Império Português passou a ser onde o rei estava, no Brasil. Ou seja, Napoleão poderia invadir Portugal sem problema nenhum, que a única coisa que os portugueses perderiam era Portugal. O território mais rico do Império Português continuava na mão dos portugueses. O Brasil, assim como todas as colônias dele, na África, na Ásia. Então Portugal sairia na vantagem com essa formação de Brasil como Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Olha só que negócio interessante. Nesse momento, Brasil não era mais dependente de Portugal. A independência do Brasil começa em 1808, não em 1822. Né? Nesse momento, então, o Brasil deixou de ser colônia, passou a ser a sede do Império Português. Bom, e como sede do Império Português, Dom João resolveu dar um jeito aqui no Brasil. Então vamos transformar o Brasil na nova casa da coroa portuguesa. E ele começa a criar um bando de reformulação. Então ele cria a imprensa régia, ele cria o Banco do Brasil, ele cria o Jardim Botânico, ele cria a Escola de Belas Artes, que inclusive, olha que ironia, quando ele cria a Escola de Belas Artes,
ele cria também a missão francesa. O que foi a missão francesa? Ele convocou uma série de cientistas e artistas franceses para virem para o Brasil para trabalhar aqui. Olha lá, da mesma França de quem Dom João VI fugiu e veio para o Brasil, né, foi aquela que acabou enviando artistas e cientistas, né, para desenvolver a vida dentro do Brasil. Olha só como Dom João era um cara sagaz pra caramba. Apesar de ter fugido dos franceses, ele manteve relacionamentos com a França e, obviamente, com a Inglaterra, que trouxe a família real portuguesa para cá. Com a Inglaterra, ele fez o quê? A abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Né? E quem que eram as nações amigas? A mais amiga de todas era a Inglaterra. Fazendo isso, Inglaterra pagava muito menos impostos, negociando com terras brasileiras. Olha só, a abertura dos portos das nações amigas, isso significa o quê? Fim do pacto colonial. Olha como o Brasil, nesse momento, não é mais colônia, é a sede do Império Português. A vida no Brasil deu uma reformulada muito grande, mas não foi só coisas positivas, tá? A presença da família real portuguesa aqui, como eu disse, foi algo meio inesperado, né? Só quem sabia dessa articulação toda era Dom João, a corte portuguesa ali e poucas pessoas de confiança, né? Nem toda a coroa portuguesa tinha noção do que estava acontecendo, né? Então, quando essa família vem para cá, ela não tinha onde se hospedar. Ia ficar meio estranho se eles começassem a construir casas para morar aqui no Brasil, né? Então, quando eles chegam e vão assumir algumas casas da elite do Rio de Janeiro. Então, a coroa portuguesa resolveu tomar a casa dos outros. E como acontecia essa tomada da casa? Alguém recebia uma notificação na sua casa, né, de que a sua casa estava sendo requisitada para abrigar alguém da família imperial portuguesa, e na porta da casa se carimbava duas letras, PR. PR de príncipe regente. Aqui no Brasil, como a gente é chegado numa piadinha de humor negro, né, o que acontecia? Esse PR de príncipe regente passou a virar ponha-se na rua, né? Porque quando isso era carimbado, o cara tinha um prazo muito curto para sair de lá. E era para sair de lá e não leva nada. Móveis, utensílios, todos ficavam ali, porque alguém da corte portuguesa ia assumir aquela casa e ia ter que viver lá. Então, ponha-se na rua. Ah, quer dizer que essas pessoas ficaram todas desabrigadas? Óbvio que não. As pessoas que tiveram suas casas tomadas eram pessoas da elite. Os caras não iam, a coroa portuguesa não ia ficar em qualquer buraco aqui dentro do Brasil, né? Então pegaram casas da elite. E essa elite, obviamente, tinha casas de campo, tinha fazendas, tinham outras casas de sua posse e tiveram que se mudar, né? Essa nova configuração do Brasil, né, vai inclusive dinamizar uma economia interna. O comércio interno vai começar a se tornar muito mais rico, muito mais próspero e vai começar a ter uma interface entre as diversas províncias que tinha no Brasil, começando a criar aí uma certa identidade de Brasil. A estadia da família real portuguesa aqui não vai ter uma duração lá muito longa, mas vai ser o suficiente para esperar com que Napoleão fosse deposto, né, saísse do governo da França, isso não fosse mais uma ameaça, e a família real portuguesa pudesse voltar a Portugal. Até o retorno da família real para Portugal demorou um pouco. Dom João VI não estava lá muito satisfeito em voltar para Portugal. Ele tinha curtido aqui os trópicos, né? Tinha achado muito interessante morar aqui no Brasil e só acabou voltando para Portugal por causa da Revolução do Porto, que isso fica aí para uma próxima aula, né? Quem ficou feliz em sair daqui foi a esposa de Dom João, né, que, aliás, foi coroado no Brasil. Durante a estadia da família real portuguesa no Brasil, Dona Maria I Louca faleceu e Dom João VI, né, foi alçado ao título de Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, né? Mas Carlota Joaquina, né, a esposa de Dom João, não curtia muito viver aqui no Brasil e vai ficar bastante feliz em voltar a Portugal. Tem uma exemplo, né, uma anedota que se conta aí do retorno da família
Portuguesa para Portugal, que Carlota Joaquina, ao subir no navio, a primeira coisa que fez foi arrancar os sapatos, bater eles e proclamar: dessa terra eu não levo nem o pó. E aí, curtiu a aula de hoje? Aprendeu mais essa? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtiu. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Deixa a sua dúvida, deixa a sua questão. Diz por que gostou, diz por que não gostou. Essa foi o Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.